Boa tarde, meninas. Eu espero que todas estejam muito bem. Afinal, nós estamos quase todas vacinadas, né? Não é mesmo? E cá estou eu para mais uma palestra, tá? Dando continuidade, né, às nossas palestras sobre os biomas, né? Nós falamos, por último, do bioma da Mata Atlântica e vamos iniciar os ecossistemas da Mata Atlântica, tá? Eu mencionei a vocês que eram 3 ecossistemas, né? Há outros também, se nós formos desmembrando o bioma Mata Atlântica em ecossistemas, mas os principais são o manguezal, as restingas e a mata de araucária. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente iniciar a apresentação. Então, como eu disse, o bioma da Mata Atlântica, né, ele é composto por diversos ecossistemas. Um deles é o manguezal, o outro a restinga, o outro a mata de araucária, e nós podemos também falar em campos de altitude, tá? Mas esses 3 aqui são os principais e são os que nós vamos abordar nas nossas palestras, tá? O que é o manguezal? Aqui nós temos uma foto de um belo manguezal, né? Tá? E todas vocês conhecem, principalmente do nosso litoral, tá? Mas nós vamos, então, detalhar mais informações sobre o manguezal. Segundo a revista super interessante, né, o site da revista, os manguezais estão localizados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Quer dizer, nos trópicos, né, e abaixo dos trópicos. Encontram-se numa faixa intermediária entre o bioma marinho, né, os mares, e o bioma terrestre, composto pelos rios, né? Ou seja, eles estão numa faixa entre os rios e o mar, e sofrem influência direta do regime das marés. Na maré alta, o manguezal se enche de água, e na maré baixa, esvazia. E quando a maré está baixa, o manguezal se transforma num grande lodaçal, com camadas de lama que podem atingir alguns metros de profundidade. Aqui nós temos algumas fotos dos manguezais. Na primeira, à esquerda, vocês podem ver ali a proximidade dos 2 ecossistemas, né, dos 2 biomas, melhor dizendo, do marinho, né, do mar, e do rio, né, que aparece ali à direita, abaixo. Na foto de cima, à direita, nós temos, essa é uma foto da Marilise, né, de um manguezal lá na região de Superagui, de Guaraqueçaba, que vocês podem ver as árvores características. À esquerda, embaixo, uma outra foto de um manguezal, bem típica, né? Já aí com a água mais escura, mais próxima das águas dos rios, né? E a foto maior, embaixo à direita, representa, né, mostra bem a vazante no manguezal, certo? Quando a água do mar volta, né? Quando a maré esvazia, tá? Existem algumas condições para a existência dos manguezais, né? Uma condição indispensável para a existência dos manguezais é que ele esteja longe da zona de arrebentação do mar, pois o movimento das ondas impediria o crescimento das árvores, né? Claro, a onda chega e desenterra a árvore, né? Certo?
Uma outra condição é haver uma pequena variação de temperatura no local e uma boa quantidade de chuvas anuais. Essas condições se verificam especialmente no nosso litoral, né? Se nós formos observar bem. E os manguezais no Brasil? O Brasil conta com uma das maiores extensões de manguezais do mundo. São entre 10 e 20 mil quilômetros quadrados de manguezais na nossa costa. Eles estendem-se do Amapá até Santa Catarina, na zona litorânea. Mas os manguezais também são encontrados na Oceania, África, Ásia e outros países da América. Há uma discordância quanto à extensão dos manguezais no Brasil. Eu vi três números, na verdade. Então, eu optei por ficar entre 10 e 20 mil quilômetros quadrados de manguezais. Tá? Mas todos nós concordamos que há uma boa extensão de manguezais na nossa costa. Porém, como ecossistema, né, eles estão ameaçados. Nós vamos depois falar um pouco sobre isso mais tarde. E como é a vegetação nos manguezais, que é o que nos interessa mais, né? Esses locais contam com uma vegetação bastante peculiar, de árvores e arbustos. O solo é úmido, bem úmido, né? E rico em nutrientes, resultado das trocas entre as águas doces e salgadas nos locais onde existe o manguezal, né? Nos estuários, nas lagoas costeiras e nas baías. E os manguezais geralmente contam com canais onde é possível navegar. Aqui nós temos 4 fotos da vegetação nos manguezais. À esquerda, em cima, são as árvores jovens, né, pequenininhas ainda. À esquerda, abaixo, são as árvores, que nós vamos falar bastante delas, né, porque elas constituem a vegetação mais comum nos manguezais. Ali, a foto do meio apresenta uma vegetação bem variada, né, inclusive com algumas bromélias, e à direita, em cima, também é um outro tipo de vegetação, certo? Uma vegetação diferente de mangue, tá? Mas encontrada também em alguns manguezais no Brasil. O mangue é o tipo de vegetação típica das regiões de manguezal. Então, ao nós falarmos sobre os manguezais, nós sempre temos que ter o cuidado de não confundir, porque o manguezal é a região, é o ecossistema onde existem árvores denominadas mangues. Essa foi uma informação bem importante que eu obtive e que não sabia, né? E que eu ignorava. Mas então lá, ó, o ambiente lodoso dos manguezais proporciona um solo com pouca oxigenação, com grande quantidade de água salobra, o que gera um odor característico. A gente sente, né, bem o odor do manguezal. Isso levou diversas espécies e arbustos a encontrar uma forma de adaptação, a exemplo de raízes externas, aéreas, que auxiliam na busca do oxigênio na superfície. Tá? E ainda uns tubinhos assim que a gente vê, muito característicos, que também servem para a respiração das raízes que ficam submersas a maior parte do tempo. Esses tubinhos chamam-se de pneumotóforos, eu também aprendi isso. A espécie mais comum nos manguezais é o mangue. Então, mangue é o nome de uma espécie de vegetação no manguezal. Tipos de mangue. Só um pouquinho.
De acordo com as condições de sobrevivência nos ambientes lodosos, né, dos manguezais, as 3 espécies mais presentes, chamadas de mangues, são classificadas em mangue branco, Laguncularia racemosa, mangue vermelho, Rhizophyra mangle, ou mangle, né? Não sei se falarmos em inglês, mangue siriúba ou mangue preto, que é a Avicenna schaueriana. E existem outras espécies vegetais, claro, nós vimos ali nas fotos, né? Mas essas 3 são as mais comuns. É uma diversidade baixa, eu diria, né? Não é muito grande a diversidade, mas ela se deve às condições severas, né, desse ecossistema, pois poucas espécies conseguem sobreviver em ambientes com tão pouco oxigênio, alta concentração de sal e solo instável. Quer dizer, a água entra, sai, né? A água banha a raiz e pode até desenterrar a raiz, muitas vezes, o que acontece, né? Amolecer a raiz no solo. Para eliminar o excesso de sal, as árvores do manguezal apresentam uma glândula em suas folhas. Por isso são chamadas plantas halófitas. Como germinam em ambientes aquáticos, agora falando dos mangues, né? Isso é bem interessante. Como germinam em ambientes aquáticos, os mangues, nós já vamos ver as árvores dos mangues, né? As árvores chamadas de mangues. Os mangues apresentam uma importante característica, que é a viviparidade. O que é isso? As sementes germinam ainda presas à planta mãe e depois são soltas, num estágio chamado de propágulo. Os propágulos acumulam grande quantidade de reservas nutritivas, o que permite sua sobrevivência até encontrarem um local adequado para a sua fixação. O que acontece é que o propágulo se desgruda da planta, né? Cai na água e vai indo, né? Até que ele encontra um local próprio para que ele se fixe, né? Para que essa proto-semente se fixe, tá? Bem interessante, né? Só um pouquinho. O mangue vermelho. O primeiro, né, dos 3 mangues lá que eu citei, vermelho, preto e branco. Vermelho, branco e preto, pela ordem. O mangue vermelho é a espécie que ocorre em toda a extensão de inundação do manguezal. Quer dizer, ele gosta de muita água, né? Ele fica o tempo todo, quase o tempo todo inundado, né? Para isso, a planta possui raízes do tipo escora, nas quais vários ramos emergem do caule e se fixam no solo, dando maior sustentação e impedindo que a planta, no caso a árvore, tombe, né? As outras espécies de mangue, o branco e o preto, ocorrem em áreas menos inundadas. Aqui no nosso litoral nós temos mais do mangue preto, nós vamos ver. Aqui eu tenho 2 fotos, né? A foto da esquerda, que é o mangue vermelho, como o nome diz, né? A foto não representa bem, e à direita o mangue preto, tá? Essas formações nas raízes do mangue vermelho são ostras, né? As ostras do mangue que se fixam aqui nas raízes, aqui também, né? Tá? Aqui tá mais, a foto não está tão nítida, mas aqui dá para ver bem as formações, as ostras, tá? Esse é o mangue branco, essa árvore, né? É a árvore do mangue branco. Essa nós não temos aqui quase. Eu acho que nem temos, eu nunca vi, pelo menos. Na verdade, eu não sou especialista, né? Mas, assim, visualmente, do conjunto da foto, eu nunca notei, né?
certo? Nós temos bem mais do mangue preto, ele é muito mais familiar para nós, aquela foto do mangue preto, essa aqui, né? Esse tipo de mangue aqui, ó, do que as outras. Eles existem, né, nas outras regiões do Brasil, como eu comentei com vocês, né, desde o Amapá até Santa Catarina, tá? Até agora nós vimos a vida vegetal nos manguezais. E existe vida animal nos manguezais? Peixes, moluscos e crustáceos são os principais habitantes do manguezal. Porém, mamíferos, répteis e até criaturas microscópicas também usufruem deste ambiente. Por contarem com um solo extremamente nutritivo, movimento hídrico suave, né, da água, vai e vem, uma vegetação que serve de abrigo e acumularem muita matéria orgânica, os manguezais acabam servindo de refúgio principalmente para organismos jovens, em suas primeiras etapas de desenvolvimento. Por isso, muitos animais que habitam os manguezais não passam toda a vida nesse ambiente. Os camarões, por exemplo, após o nascimento da nova geração em alto mar, os indivíduos migram para dentro do manguezal e lá permanecem durante a fase de crescimento, passando de larvas a camarões jovens. Quando ficam um pouco mais maduros, voltam ao oceano. Interessante, né? Eu não sabia isso também. Quanta coisa que eu não sabia. Mas existem também os animais que têm no manguezal a sua principal morada. É o caso dos caranguejos, sururus, taiobas, mariscos em geral e ostras. Esses animais acabaram por desenvolver habilidades adaptativas que lhes permitem suportarem as variações diárias do ecossistema, certo? Então, seco, né, e alagado, né? Muito sol e sol escaldante, né? E a noite mais fresca, digamos assim, né? Os caranguejos, por exemplo, enterram-se em galerias que escavam no solo, na maré baixa, e sobem nos troncos e raízes das árvores durante a maré cheia. Peixes como sardinhas, garopas e tainhas também frequentam o manguezal para reprodução e alimentação. Anfíbios, répteis e mamíferos, como a lontra, utilizam o manguezal como refúgio, fonte de alimento e local para a reprodução. E em um ambiente tão cheio de vida, não poderiam faltar também as aves, principalmente as chamadas aves marinhas. Para elas, o manguezal é um ambiente importantíssimo e pode ser utilizado como local de reprodução, alimentação e descanso, principalmente para as aves migratórias. As mais comuns são as garças, as aves mais comuns, não quer dizer que essas sejam migratórias, né? As aves mais comuns nos manguezais são as garças, os guarás, os colhelheiros e o martim pescador. Isso de acordo com essa fonte ali, né? Toda a matéria, da onde eu retirei essa pesquisa. E aqui nós temos algumas fotos, né, ó, dos habitantes, né, do manguezal. Os caranguejos, tá? Que a gente conhece muito bem, né? Quem gosta de caranguejo compra, né? E eles vêm da onde? Vêm do manguezal, né? Que é o local onde eles vivem, né? Procriam, crescem, enfim, e são caçados. Vocês sabem muito bem como é que é feito isso, né? Como é que é feita essa catação do caranguejo. Aqui, olha, os peixes que andam, né, pelas raízes dos mangues, a lontra, ali à esquerda embaixo, bonitinha, né? Alguns caramujos ali à direita em cima, tá? E um pequeno crustáceo ali também, que eu acho que é
o caramujo mesmo, né? Quer dizer, o crustáceo que vive dentro da carapaça do caramujo que saiu, e abaixo à direita é um peixe-boi filhote, um peixe-boi marinho filhote, né? Que também frequenta o manguezal, nos locais mais ermos, provavelmente, né? Nos manguezais mais ermos. Existem diversos programas também de conservação, né, desses animais na nossa costa. E agora eu brindo vocês com um clipe de aves no manguezal. As fotos do clipe são da Helenise e a edição é da Marilda Dalcucci. Tá bom? Seguimos logo depois. O manguezal desempenha um importante papel na preservação de diversas espécies vegetais e animais, isso a gente já sabe, né? Além de auxiliar na erosão do terreno. Isso porque fixa o solo nas áreas em que ele ocorre, evitando assim o assoreamento das praias. Aquelas raízes todas, né, fazem com que o solo permaneça ali, né? Que ele não seja carreado totalmente pela água, certo? Ele permanece ali. E também, curiosamente, os manguezais podem conter ou diminuir a força dos tsunamis. Desculpe. A Cíntia, filha da Marilda, me mandou alguns links muito interessantes que tratam desse assunto sobre os manguezais e desculpem, e a contenção dos tsunamis. Eu vou compartilhar com vocês no grupo Sejartianas Novo, tá? Vale a pena dar uma olhada lá. Mas, como eu comentei, né, o manguezal é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados. Isso também nós já sabemos, né? Os principais problemas para o desequilíbrio ecológico desses locais são a poluição dos mares, né, e dos rios, a poluição em geral do solo também, né? A exploração desenfreada dos recursos naturais, a ocupação desordenada, né? Tá? O turismo e o aquecimento global. Por isso,
existe uma lei, né? A Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, situa o manguezal como área de preservação permanente. O bom disso é que, de acordo com essa lei, né, como a sigla diz, ela sempre terá que ser preservada, sempre permanentemente preservada, tá? E dia 26 de julho é comemorado o Dia Internacional de Defesa dos Manguezais. E aqui nós temos o exemplo de um uso sustentável do manguezal, muito curioso, né? Existem outros, claro, né? Existem muitos trabalhos, muitas pesquisas ao longo da costa brasileira, nos manguezais, né? Sobre o uso sustentável deles, tá? Porque existem muitas pessoas, né? Que vivem, que têm o seu sustento a partir do manguezal, né? Então, lá, ó, no Espírito Santo, a produção da panela de barro, típica da região, é um elemento da cultura capixaba, né? Nós todos sabemos. É produzida a partir do barro encontrado nas margens do manguezal, conhecido como tabatinga. Após ser modelada e queimada, a panela é chicoteada com as raízes das árvores do mangue, aquela árvore, né? Que liberam o tanino, que evita rachaduras, tá? Interessante, né? Gostei. Gostei de saber disso. Muito bacana, né? E aqui, pessoal, estão as minhas referências. Fiz uma pesquisa nesses sites, tá? Mas o último deles ali é do ICMBio, tá? Trata-se de um atlas do ICMBio. Se vocês entrarem lá, é um livro, um documento de 180 páginas, certo? Belíssimo, um trabalho belíssimo, realizado por esse instituto, né, o ICMBio, e que vale a pena dar uma olhada lá. Muitas das fotos eu capturei de lá, para a nossa apresentação aqui. Vale a pena dar uma olhada, tá? E há muita coisa, há muita informação. É muito bom saber que pessoas, né, cientistas, pessoas estão interessadas em manter o manguezal, né, em fazer um uso sustentável do manguezal, ok? E é isso, meninas. Eu agradeço muito a vocês pela atenção, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo um agradecimento especial para Cíntia, filha da Marilda Dalcucci, e a própria Marilda, que fez o clipe das fotos das aves, as fotógrafas e passarinheiras do Sejarte, Denise Lobo, Helenise, Marilise e Neuci, com as quais eu fiz um passeio juntamente com a Marisa, né, Marisa Gorski e outras pessoas, um passeio maravilhoso no Superagui. Visitamos e vivemos ali a vida um pouco daquela região de Guaraqueçaba, do Superagui, e principalmente em Guaraqueçaba, né, no deslocamento até Superagui, na região dos manguezais. Muito obrigada, meninas. Tá? Até a próxima, então. Um beijo a todas e continue se cuidando, né? Tá bom? Tchau.